Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Vamos aqui para mais uma aula, né, de sistema de transmissão, tá? Eu queria relembrar os senhores que na semana que vem, no nosso dia 26, correto? Isso, 26, a gente tem a nossa primeira avaliação, tá? Essa nossa primeira avaliação ela acontecerá por aqui, pelo Google Class, e eu peço que os senhores mantenham a questão do horário, né, porque eu tenho o costume de até estender um pouco mais o horário da prova. Então, a priori, né, deveria ser das 18h30 até as 22h, mas por conta de alguns problemas de conexão que possam acontecer em virtude aí da internet, eu geralmente coloco a prova um pouquinho mais cedo e deixo, né, até meia-noite, né, ou no mais tardar até a madrugada do dia posterior, tá? Mas eu peço a vocês que, por favor, tentem cumprir o horário, e qualquer dificuldade vocês me sinalizem, tá ok? Bom, a nossa prova ela vai sobre tudo aquilo que a gente já estudou até o momento, né? Então a gente já falou aí sobre os cálculos que são efetuados para as eventuais verificações de necessidade de torque, né? Quando o veículo ele tem que subir, por exemplo, uma ladeira muito íngreme. A gente falou também como que se comporta os cálculos, né, referentes ao comportamento das relações de transmissão que nós temos quando a gente escolhe primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta marcha, né? Então a gente percebeu como é que se dá o comportamento do torque versus a rotação, né, saindo do motor e chegando até as rodas. Calculamos também qual foi a velocidade, né, de um veículo dependendo do tipo de pneu, né, que o motorista ele utilize, né? E a gente falou também a respeito de outras coisas, né, diferenças de câmbio longo e câmbio curto, entender um pouquinho aquele gráfico, né, de escalonamento de marcha. Nós conversamos já a respeito sobre as disposições, né, que o sistema de transmissão ele pode adotar, ou seja, o motor sendo utilizado na dianteira, no centro, na traseira, se o motor é transversal ou longitudinal, se o veículo tem tração dianteira, tração traseira 4x4, se é uma 4x4 permanente, se é uma 4x4 sob acionamento, tá? Então, todas essas aulas, elas se juntam a essa primeira aula que nós tivemos na semana passada referente ao sistema de embreagem e vai se juntar ao final, né, desse conteúdo, né, que eu pretendo finalizá-lo hoje, né? Então a gente vai até o finalzinho do nosso sistema de embreagem, tá? Então todo esse conjunto de conteúdos serão os nossos tópicos a serem abordados na nossa avaliação, tá bom? Essa imagem já foi uma imagem que a gente já viu na aula passada. Eu só quis puxar ela para a gente poder introduzir essa imagem. A gente percebeu que o sistema de embreagem tem uma função de permitir o desacoplamento do sistema de transmissão em relação ao motor. E ainda na semana passada a gente falou muito a respeito desta função e nós falamos muito a respeito do principal componente, que é o nosso disco de embreagem, tá? O disco de embreagem que está na parte interna aqui do nosso platô. O nosso foco da aula de hoje é a gente conseguir falar sobre todo o restante do sistema, né? Então nós iremos falar, né, sobre as mangueiras, quando o sistema, claro, é hidráulico, né? Se não for hidráulico, vai ser via cabos, que acredito que seja já o início de nosso conteúdo hoje. Mas iremos falar também, né, sobre o garfo de acionamento, principalmente sobre o platô, e além, né, de que falaremos também um pouquinho a respeito do volante do motor, tá? Aí quando a gente fala do volante do motor, a gente vai lembrar que vai esquecer um pouco a função dele para o motor e vai falar um pouquinho a respeito mais do sistema relacionado à embreagem, beleza? Bom, dito isso, deixa eu avançar aqui, porque todos esses assuntos aqui são assuntos que nós já tratamos em algum outro ponto da nossa aula, né? E pronto, chegamos. Então vamos aqui para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, né? Como vocês viram naquele desenho lá em cima, naquela primeira imagem, a gente tem um sistema de embreagem
em que a gente pode observar, né, a presença de um cabo de aço ou a presença de uma mangueira hidráulica, né? Cada um desses dois sistemas apresentam vantagens e desvantagens, ou seja, o sistema de embreagem do automóvel, né, ele pode se dar de até 3 tipos. O primeiro, a cabos, que é o mais simples e consequentemente o mais barato. O segundo, o hidráulico, que esse consequentemente, né, ele apresenta um pouco mais de investimento acerca desse sistema, porém ele traz uma vantagem de que as manutenções quase não existem, né? Então você termina, digamos assim, ganhando, entre aspas, esse critério de manutenção, apesar de que quando é necessário fazer uma manutenção, né, é mais caro para o pós-venda do veículo. E o terceiro e último sistema é o sistema que não existe pedal de embreagem, mas existe embreagem, que seriam as embreagens eletrônicas, tá? E aí a gente pode relembrar um famoso clássico aí daquele carro da Fiat, né? Foi um dos primeiros a utilizar um sistema como esse, um carro de acesso fácil ao público, né? Que tinha um sistema, vixe, agora fugiu, acho que era Dual Logic, não era Dual Logic? Isso, acho que era, tô lembrando aqui do Dual Logic, é isso mesmo. Então a gente tinha um veículo que ele não, né, era do estilo até, ele não utilizava então um pedal de embreagem, tá? Esse sistema de embreagem eletrônico a gente vai deixar para o finalzinho da nossa aula de hoje. Vamos começar primeiro então pelo tipo de cabo de embreagem, né? O cabo de embreagem então ele é um elemento de ligação do pedal de embreagem com o garfo de embreagem, né? Basicamente ele é um cabo de aço. E esse cabo de aço, né, ele poderá vir constituído de um conduíte ou não, né? Então a gente pode ter a presença apenas do cabo de aço ou ele revestido aí por esse conduíte. Geralmente os conduítes eles são utilizados quando você tem a passagem do cabo de aço por alguma superfície que esse cabo de aço ficasse atritando, né? E aí devido ao atrito excessivo, a um certo tempo depois a tendência seria do cabo de aço vir a partir. Então, por isso que nesses momentos os conduítes são utilizados. Então, a gente pode ter a presença do cabo de aço 100% o cabo, 100% com conduíte ou a mistura dos dois, tá? Então, ele funciona com conduíte, sem conduíte, a gente já falou isso, com conduíte geralmente utilizado nas partes descobertas, né? Aqui a gente tem o que a gente comentou agora há pouco, né? Então, a gente vem aqui com conduíte aqui, ó, nessa imagem. O cabo de aço está por aqui por dentro. Depois, né, nesse pedaço aqui onde ele já pega no garfo, perceba que não tem onde o cabo vinha a passar por nenhum tipo de peça, né, para ele ficar atritando. Então aqui não faz muito sentido você alongar esse conduíte, porque, né, você termina colocando uma peça mais custosa e mais peso no carro, né? Eu lembrei vocês podem falar, professor, mas pô, esse pedaço aí dá 10 centímetros, né? Será que vale a pena ter essa economia e tal? Lembre que a montadora não está construindo um carro, né? Ela constrói milhares de carros. Então, quando você pega a economia que foi gerada em cima de milhares de carros, dá um dinheirinho considerável, dá para pagar aí, né, algumas pessoas aí da folha de pagamento. Então, no sistema acionado por cabo, né, um cabo de aço dentro de um conduíte transmite o movimento do pedal até o garfo, ou seja, quando a gente pisa no pedal, a gente movimenta esse garfozinho, né, esse garfo que está aqui. E é um sistema que ele, apesar de ser, né, muito simples e mais barato, ele com o tempo passa a necessitar uma regulagem, tá? Ou pelo menos um dispositivo que faça uma regulagem automática, tá bom? Bom, a função então desse cara é, como a gente falou, puxar aqui o nosso garfo de embreagem e permitir, né, o acionamento do nosso colar, né? A gente ainda vai falar na aula de hoje, mas permite o acionamento do colar, e quando o colar é acionado, ele vai acionar o platô. Consequentemente, quando o platô é acionado, ele vai desembrear o veículo, ele vai tirar de contato o disco de embreagem do volante. E aí, né, a gente aproveita já para a gente citar, né, o volante do motor. O volante do motor, além de compensar os pontos neutros do torque motriz, né, ele é dotado de uma superfície retificada, onde o disco se acopla para transmitir o torque motriz à transmissão. Então aqui, ó, nosso disco de embreagem ele se acopla
esse ponto aqui do volante para que, através do atrito, como foi visto na aula da semana passada, a gente consiga ter a transmissão do movimento entre essas duas partes. Só que atualmente a gente tem um outro tipo de volante do motor que tem chamado bastante atenção, né? O volante de bimassa. É um volante que é um volante mais caro, né? Só que ele consegue trazer algumas características positivas para o funcionamento aí do nosso powertrain, né? Então, nos volantes de bimassa, graças à presença aí de duas massas, é como se fossem dois volantes, né, digamos assim. Então, a presença de duas massas suspensas, o volante consegue anular de forma mais eficiente as vibrações provenientes aí, né, do motor em relação à nossa transmissão. Então, como eu disse a vocês, ó, ele conta, né, como se fossem duas faces, tá? Em uma parte interna aqui preenchida aqui, né, com essas molas, como vocês estão vendo. E essas duas massas, elas conseguem, né, essas duas faces, elas conseguem se rotacionar entre si, tá? Então essa parte interna aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, essa parte aqui interna, né? Esses parafusos maiores são os parafusos que vão prender o nosso volante lá no nosso motor, né? Ele fica preso no fundo do virabrequim. E nessa região aqui da frente é onde nós teremos preso o nosso platô, tá? Então, como o próprio nome está dizendo, né, esse volante é como se fossem duas massas, ou seja, um volante que tem dois lados, apesar de eles estarem ligados fisicamente, mas eles conseguem rotacionar entre si, né, gerando aí um certo amortecimento graças à presença dessas molas que ficam localizadas aqui, ó, nessas faces internas, né? Aqui, pronto, essa imagem aqui fica mais fácil da gente ver, tá vendo? Então, nessa região aqui, ó, nessa peça maior, tá? É onde a gente tem aqui encaixado aqui essas molas helicoidais. Então, é no sistema de amortecimento que ocorre a filtração do movimento, né, das vibrações entre o motor e o câmbio, protegendo ambos os sistemas de vibrações causadas por um dos dois, né? Geralmente, quem mais causa vibração nesse caso é o motor, por conta aí, né, da combustão que ocorre dentro dos cilindros, tá? Bom, quais são as vantagens que um sistema como esse ele consegue proporcionar? Ele reduz o ruído e a vibração, né, para o sistema de transmissão. Ele não consegue reduzir o ruído e a vibração do motor, tá? Mas ele vai reduzir a transmissão do movimento, né, o fluxo do movimento para a nossa transmissão. Ele aumenta o conforto de condução, reduzindo a carga do virabrequim na transmissão. Ele permite conduções a baixas rotações, o que reduz o consumo de combustível e emissões de CO, particularmente, né, eu não concordo muito com essa questão aqui de redução de consumo de combustível e emissão de CO, tá? Tem uma analogia que é feita que, com esse tipo de volante, você tem uma redução da patinação, a eficiência de transmissão dele ela se torna melhor em relação ao sistema de à caixa de marcha, né? E consequentemente, se você tem um sistema mais eficiente, né, você vai ter menos perdas e você tem então um melhor consumo. Se a gente analisar grosseiramente, isso é verdade. Só que quando a gente bota na ponta do lápis, você vai ver que é uma coisa assim que é uma qualidade, mas que ao mesmo tempo a gente pode considerar como dois sistemas estatisticamente iguais. Então, né, eu não concordo muito com essa afirmação, apesar de que, né, se você quiser levar o pé da letra, ainda assim está correta, tá? Mas aí a gente tem que ter um pouco de bom senso aí nessa avaliação. Ele tem uma longa vida útil e melhor qualidade de peças originais, né? Igual ao veículo produzido em massa, ou seja, ele está querendo dizer que as peças que são se você tem um veículo e você hoje tem a opção de, em vez de você colocar o volante do motor convencional sólido, você colocar um volante de bimassa, né? Então você hoje tem uma qualidade grande desses volantes e aí você consegue fazer a substituição sem perder, como eu posso dizer, né, qualidade, né, nessa montagem, tá? Bom, seguindo um pouquinho aqui, então a gente já viu até agora, né, o volante do motor, a gente já viu o disco de embreagem, a gente já sabe que esse disco de embreagem ele é acionado por um platô, né, apesar de que a gente ainda não esmiuçou o platô. Mas para a gente poder fazer o acionamento do platô é necessário, né, que nós tenhamos um rolamento. E esse rolamento ele recebe o nome de colar da embreagem. Nessa imagem aqui de cima, vocês conseguem visualizar bem
o rolamento, que é essa parte aqui, e o garfo, tá? O garfo é esse Y aqui, ó, que está prendendo atrás desse rolamento, e que quando a gente pisa no pedal ele vem para frente, ele vem em direção a essas estrias, de forma que quando ele avançar em direção a essas estrias, agora olha a foto de baixo, ele vai pressionar o nosso platô, tá? Então, o colar de embreagem também é conhecido como rolamento de encosto, por ele, né, justamente encostar nessa membrana, né, do nosso chapéu chinês, né, do nosso platô. E ele é constituído por esse rolamento ou por um anel de grafite em um aro metálico, né? Ele serve para acionar as alavancas debreadoras. As alavancas debreadoras são justamente, né, essa mola membrana, tá, que a gente vê. A peça que faz o seu acionamento, por sua vez, né, a peça que aciona o colar de embreagem, ela é o garfo da embreagem, né? E aí eu mantive até a foto aqui em cima, ó. Então o garfo de embreagem ele vem logo, né, acima, logo atrás, né, impulsionando esse colar de embreagem para frente, né? E aí quando a gente tira o pé, o sistema ele retorna à posição de início, né? Então a peça localizada na carcaça da embreagem é uma alavanca que movimenta o colar da embreagem, tá? Ela geralmente pode ter várias formas, várias geometrias, mas sendo que essa geometria em Y aqui é uma geometria um pouco mais padrão, tá? Esses vídeos aqui eu vou deixar descritos lá no nosso Google Class. Bom, como eu disse a vocês, a gente pisa no pedal, né? A gente puxa um cabo de embreagem. Esse cabo de embreagem ele puxa o garfo da embreagem. O garfo de embreagem, por sua vez, impulsiona um colar, e o colar atua então no nosso platô, né? O platô é uma peça fabricada em ferro fundido e chapas de aço, e onde ele tem a finalidade de manter o disco de embreagem, que é esse daqui que vocês estão vendo, né, em contato direto com o volante do motor, tá? Então a função de um platô é essa. A função principal dele não é permitir o desembreamento do veículo, acho que essa palavra existe, né? A função dele, na verdade, é de manter o contato, de forçar o contato. A segunda função é de, quando pisar no pedal da embreagem, você conseguir permitir o deslocamento do disco, tá? Por que isso, Pedro? Porque vejam que o carro passa muito mais tempo, né, embreado, né, ou seja, com o disco de embreagem em contato com o volante, do que desembreado, né? Para que o platô funcione normalmente é necessário que a superfície que faz contato com o disco esteja em perfeitas condições. Superfície é essa daqui, tá? Então essa superfície, lembre vocês que o disco de embreagem ele tem essa superfície de atrito, agora essa imagem aqui, ó, essa superfície de atrito dos dois lados, tá? Então a gente tem esses pontos de atrito aqui, essas placas de atrito do lado que vai preso ao volante, e desse lado, né, que a gente entra em contato aqui, ó, com a nossa placa de pressão do nosso platô, né? E aí ele termina sinalizando o texto aqui, ó, que o próprio platô devidamente centralizado com o eixo da embreagem em paralelo com a superfície do volante é que faz então essa pressão, né, em relação ao disco de embreagem com o volante do nosso motor. Existiam, né, basicamente dois tipos de sistema de platô utilizados. Um que era mais antigo, era na época aí de tratores e não era um sistema tão eficiente, que é esse que está na tela. E o outro, que é o que eu estou durante toda essa apresentação fazendo menção, que é basicamente o tipo mais utilizado, tá? Esses sistemas mais antigos, que foram utilizados em alguns tratores, eram sistemas que, em vez da gente ter cadê a foto? Eu vou pegar por aqui, tá? Em vez da gente ter essa mola membrana, esse chapéu chinês, né, que isso aqui estaria no fundo da imagem, mas a gente está enxergando aqui por dentro. Em vez da gente ter esse chapéu chinês, o que a gente tem é que no local desse chapéu chinês, né, que aquilo ali funciona como uma mola, por isso que o nome é mola membrana, foi utilizadas molas helicoidais. Então a gente tinha um discozinho com diversas molas helicoidais que faziam um impulsionamento da placa de pressão sobre o disco de embreagem, tá? Então o platô de molas helicoidais utiliza a tensão das molas para pressionar o disco entre a sua superfície de trabalho e a do volante, e a sua característica básica, né, é possuir molas helicoidais, por isso que o nome dele, né, é platô de molas helicoidais. E esse tipo de platô apresenta certos inconvenientes. O principal inconveniente é uma característica que nós temos da própria mola, né, de quando a gente faz a compressão da mola.
Então, a tensão dessas molas, elas são desiguais, né? O que causa maior pressão de um lado ou do outro, apesar de que assim, se eu tiver mais força sendo aplicada do lado direito, consequentemente o lado esquerdo a gente não vai ter a mesma pressão gerada. Mas o principal problema é esse daqui, ó, que eu falei da característica da mola. A tensão das molas helicoidais aumenta quando a embreagem é comprimida e diminui quando ela é descomprimida. Então observe, você pisou no pedal da embreagem, seu platô aqui do seu trator lá, ele vai ser acionado. Quando essas molas helicoidais elas forem acionadas, né, quando vier uma peça aqui por cima acionando essas molas helicoidais, o que é que vai terminar acontecendo? Você vai estar comprimindo a mola. Quando você comprime uma mola, pense você no seu dedo agora comprimindo a mola. Qual é a tendência? A tendência é que se você comprime a mola, né, a mola tende a querer voltar à posição original, né? Então ela faz uma contraforça, né, a essa compressão que você fez. Tanto é que quando você solta uma mola, o que é que a mola fica fazendo? Ela fica oscilando, né, até ela retornar à posição original. E aí o texto ainda diz, ó, que quando você desembreia, ou seja, quando você tira o pedal da embreagem, a mola ela se torna descomprimida. Então observe o que é que termina acontecendo nesse sistema. Quando eu pisava no pedal, eu precisava aliviar o esforço do disco de embreagem. Só que a tendência de molas helicoidais é de quando você comprime a mola gerar uma contraforça a essa compressão, né? E isso é um ponto ruim, já que o que eu estou precisando é aliviar a força na placa de pressão para que o disco de embreagem consiga girar livre, né, e o carro ficar desembreado. Quando, por sua vez, eu tiro o pé do pedal da embreagem, o que eu estou proporcionando, o que eu estou querendo fazer, é com que a partir desse momento agora, toda a minha placa de pressão esteja pressionando o disco de embreagem, né? Só que quando você tira o pedal, ou quando você tira o pé do pedal, a mola helicoidal retorna à posição original e, consequentemente, ela agora não faz mais uma força tão grande, né, de compressão quanto ela estava fazendo quando estava comprimida. Então, esse tipo de sistema era um sistema que ele favorecia muito o patinamento, né, por conta dessa característica que nós temos aí da mola. Então, percebam que, apesar de ter funcionado em diversos tratores da época, né, não era um sistema tão confiável, muito menos um sistema tão utilizado. Pedro, por que você está falando muito de trator? Porque antigamente os tratores, e até hoje, né, mas antigamente principalmente os tratores, eles não eram veículos de nem altas velocidades e altas rotações do motor. Então uma embreagem desse tipo era uma embreagem que favorecia, né, dentre as suas características negativas, é que favorecia esse funcionamento, né? Mas em carros que você já tinha aí altas rotações e altas velocidades e altas trocas de marcha, não era um sistema tão ideal, tá? E aí, depois de um tempo, né, a tecnologia, o universo automotivo surgiu aí com essa nova tecnologia, que foi a mola, o platô de mola membrana, né, ou do diafragma, que no local, né, daquelas molas helicoidais foi utilizada essa membrana, esse chapéu chinês, esse diafragma, que esse diafragma, por sua vez, ele se comporta então como uma mola, ou seja, quando a gente pressiona, né, quando a gente faz pressão aqui no centro, a tendência é que essa região, perceba que isso aqui está parecendo um triângulo, né, o prolongamento aqui dessa estrutura. Quando a gente faz pressão aqui no centro, a tendência é que a parte interna ela entre e essa parte externa, esse ponto aqui, ele recolha. Então, quando isso acontece, a gente tem o processo de desembreamento. Rapaz, depois eu vou até olhar aqui no Google para poder ver se eu estou falando certo, né? É isso mesmo, desembrear. Então, se é desembrear, é desembreamento. Beleza, vamos lá. O platô então de mola diafragma utiliza uma mola única, né, constituída de um prato de aço de forma ligeiramente cônica, conhecida como chapéu chinês, tá? Eu deixei esse vídeo para vocês mais uma vez, né? Todos vocês já estão cientes, a gente está numa fase, infelizmente, de lockdown. Por conta disso, as atividades no Senai Cimatec elas estão suspensas. Hoje, né, estou gravando essa aula dia 19, né? A gente tem uma perspectiva de que na segunda-feira as atividades sejam retomadas, e aí a partir de segunda a gente já consegue ter vídeos gravados lá no laboratório, né? Vídeos que aí ajudem
ao entendimento do assunto. Mas como hoje ainda não é possível e eu infelizmente não tenho vídeos de sistema de transmissão, né, já gravados de outras aulas, hoje vocês assistirão então esse videozinho do YouTube, tá? É um vídeo bem legal, que fala a respeito aí de todo o sistema de embreagem, tá? Então eu peço a vocês, vou até puxar ele aqui para o lado só um instante, pronto. Então peço a vocês que depois assistam, tá? Aqui já em cima já tem até mais, acho que vocês não conseguem enxergar aqui por conta do recorte que o aplicativo faz para gravar a tela. Mas nas abas aqui superiores a gente já tem os outros vídeos que também serão utilizados na aula de hoje, tá? Mas esse aqui, assistam, que é um videozinho bem interessante. Ele fala aí a respeito aí de todo o processo de funcionamento do sistema de embreagem. Assim, é bem autoexplicativo e fica fácil da gente entender. Beleza? Bom, vamos seguindo. Bom, ainda voltando a falar um pouquinho sobre platô, né? Quando o pedal da embreagem está em posição de repouso, ou seja, quando você não está pisando no pedal da embreagem, o platô está comprimindo o disco de embreagem contra o volante, né? Então a gente tem que fazer essa compressão para que a gente consiga ter o maior atrito possível. Nessas condições, a rotação e o torque do volante do motor passam para o disco, fazendo girar. E aí, como a gente tem, né, no centro ali do disco aquelas estrias em que a árvore primária ela vai presa, a gente faz com que essa árvore primária da transmissão também seja movimentada. Quando o motorista aciona o pedal de embreagem, ele comanda uma série de elementos. Aí eu já disse a vocês, né, que esse elemento ele pode ser um cabo de embreagem, ou ele pode ser um sistema hidráulico. Mas a ideia é que, vejam aqui, ó, nessa imagem, ó, o colar seja pressionado. No momento que o colar ele termina sendo pressionado, ele vai forçar aquela mola membrana que está representada nesse pedacinho aqui. E perceba que no momento que essa mola membrana ela é pressionada, ó, vejam aqui essa setazinha, né? Tá bem pequenininho, mas vejam a setazinha. A gente tem o deslocamento do disco de embreagem. Então o disco de embreagem ele tem, né, a folga é muito pequena, mas ele passa a ter uma folga entre o volante e consequentemente o movimento do motor, que continua, né, rotacionando, e ele não é mais transmitido para o nosso eixo de entrada, tá? Aí aqui só mais uma fotozinha. Isso aqui, claro, é uma foto didática, porque como é que eu posso dizer a vocês, a folga não é essa aqui, tá? Não é nada desse tipo aqui não. Bom, aí eu disse a vocês que o acionamento do platô, né, o principal acionamento mais conhecido é o acionamento via cabo, né, um via cabo de aço. Mas aí eu disse a vocês que a gente podia ter mais dois tipos, o tipo hidráulico e, consequentemente, o tipo eletrônico. No tipo hidráulico, a gente tem possivelmente duas variações, né? A gente pode ter um sistema em que nós temos um cilindro principal e um cilindro de acionamento, ou podemos ter um cilindro principal, um cilindro de acionamento, e esse cilindro de acionamento acionar um garfo. Esse é um primeiro tipo. E nós podemos ter um outro que nós temos um cilindro de acionamento sobre o colar, que atualmente é o mais utilizado para veículos que tenham transmissão manual e sistema de embreagem hidráulica. Esse tipo daí termina eliminando o nosso garfo, tá? E aí faz um alívio principalmente aí no peso do sistema de embreagem. Então, quando o motorista aciona o pedal de embreagem, ele comanda também uma série de elementos, só que agora, ao invés da gente movimentar um cabo de aço, o que a gente faz é pressurizar por mangueiras, né, o óleo do sistema de embreagem. Que aí eu já antecipo para vocês que na maioria das vezes o óleo é o mesmo do sistema de freio, tá? O DOT 4. Bom, aqui como a gente está vendo, né, o primeiro sistema com cabo de embreagem, como é que ele se comporta, e um outro sistemazinho agora já com um sistema hidráulico, né? Então a gente tem um reservatório hidráulico, como eu disse a vocês, uma grande maioria dos carros utiliza ainda o próprio reservatório. Eu falei na verdade que ele utilizava o DOT 4, né? Então ele utiliza o óleo do sistema de freio, mas tem carros que nem reservatório para o sistema de embreagem ele tem. Então ele aproveita e já pega o mesmo reservatório lá do nosso sistema de freio, porque a quantidade de óleo aqui dentro é pouquinha, é baixinha. Então, como a gente pisa, né, no nosso pedal, a gente vai impulsionar,
né, o óleo hidráulico, né, o DOT 4. E esse DOT 4, quando ele chegar até esse cilindro inferior, ele pode ter duas configurações: ou ele vai acionar o garfo, tá? Ou, se ele não acionar o garfo, ele vai acionar diretamente o nosso colar, beleza? Aqui uma fotozinha, né, com o reservatório. Em cima que esse reservatório basicamente é o mesmo reservatório que a gente utiliza no nosso sistema de freio, né? O desenho em si. Nesse sistema, então, né, nesses sistemas mais novos que eu falei a vocês, que é o daqui, a gente não tem a presença do garfo. O que a gente tem é um atuador ao fundo do nosso colar. Então a gente não necessita mais da presença do garfo de embreagem. Então nesse sistema não há garfo e nem rolamento de embreagem, apesar de que o rolamento passa a ser essa parte interna, né? Porque se isso aqui fosse uma superfície rígida, a gente não teria, a gente teria um atrito muito grande gerado e o desgaste seria maior ainda. Como ele fala que não tem o rolamento, é porque na verdade isso aqui passa a ser uma peça única vendida como atuador, tá? Aí é por isso que existe essa ressalva. Então esses itens são substituídos pelo atuador central, que vai junto ao disco e platô e integra o atuador ao rolamento, tá? Ele chega até a falar aqui, ó, que integra o atuador ao rolamento. Quando o acionamento do pedal, a transmissão de força via fluido e o atuador empurra o platô para liberar a embreagem. Então o sistema se comporta dessa forma, ó. A gente pisa aqui no pedal, né, o óleo vai ser pressurizado. Depois que ele vai sendo pressurizado, ó, ele chega até aqui. E aí nesse sistemazinho que a gente tem aqui, ó, que é algo, né, parecido com isso, a gente então empurra aquelas molas membranas do nosso platô, tá? E isso trouxe, né, esse sistema aqui trouxe, né, caso isso possa cair na prova, uma suavidade melhor, né, para o funcionamento aí da nossa embreagem quando, né, o motorista ficava pressionando aí o nosso pedal. Como eu disse a vocês, né, o fluido ele é o mesmo do sistema de freio, que é o DOT 4. Alguns carros compartilham reservatório, né, e outros têm reservatórios específicos. Essa imagem aqui eu batalhei muito para conseguir achar na internet, tá? Não foi muito comum não. Aí vocês percebem que como a quantidade de óleo é bem pequenininha, né, o que é mais comum é a gente utilizar o próprio óleo que vem do reservatório do sistema de freios, tá? Bom, e a evolução de todos esses é o sistema de embreagem eletrônica, né? Que a diferença, digamos assim, é que a gente sai de um sistema que tem óleo e passa a ter um sistema totalmente comandado por um motor eletrônico. Então, o motor eletrônico que faz com que o atuador ele seja acionado ou não. Então, o sistema de acionamento automático na embreagem, né, foi concebido para proporcionar total conforto ao dirigir. Aí, quando a gente fala do conforto, é para a gente não precisar ficar pisando no pedal da embreagem, principalmente em condições onde a troca de marcha é muito exigida, né, como situações de engarrafamento que toda hora você está ali, neutro primeira e segunda. A embreagem eletrônica é um sistema conjugado ao câmbio manual convencional, equipado com platô e sem pedal da embreagem, né, e oferece as vantagens de conforto da transmissão automática, porém com menor custo de instalação e manutenção e menos consumo. Então ele fala que é um sistema que não é, né, uma transmissão automática 100%, geralmente recebe o nome, a característica de transmissão automatizada, né, e por conta disso a gente não necessita, né, de ter um pedal da embreagem. Quando você no duológico, né, empurrava aquela alavancazinha para frente ou para trás, você estava informando a um módulo que você queria fazer uma troca de marcha e eletronicamente, né, esse motorzinho que vocês viram aqui fazia então o acoplamento e o desacoplamento, tá? Seu funcionamento se dá por meio de sensores instalados em diversos pontos do veículo que transmitem informações para o módulo eletrônico, as analisa e envia as instruções para o atuador. Então aqui a fotozinha do sistema da Fiat. A gente não tem mais essa presença aqui do nosso pedal de embreagem, tá? Os sensores são fixados nos pontos do veículo, na alavanca do câmbio, sensor de intenção de troca de marcha, motor, sensor de posição da borboleta e no sensor de rotação do nosso veículo, para que a gente consiga, né, para que o motor consiga efetuar então aí o seu acionamento e desacionamento. Tá legal? Bom, esses videozinhos também eu vou deixar
no nosso Google Class. A nossa aula de hoje é essa, pessoal. Não se esqueçam que na semana que vem, né, nós teremos então a avaliação, tá? E aí, para essa avaliação, com certeza algumas questões aí referentes aí a disco de embreagem, né, poderão estar presentes aí na nossa prova, tá bom? Se atentem aí para os demais links para compor aí o restante da nossa aula e respondam aí as duas questõezinhas, tá? Para valer como a presença de vocês, beleza? Qualquer dúvida, então, me mandem um e-mail e aí já desejo aí a vocês aí, né, um bom final de noite. Um abraço, tchau, tchau.